gente, então, para continuar a gravitação, vamos ver a lei de Newton dessa gravitação universal. Essa lei da gravitação universal, ela tem o seguinte enunciado. Ela fala que entre dois corpos de massa MA e MB, aí dependendo do livro, pode aparecer como um M maiúsculo, M minúsculo, M1 e M2, mas o fato é que são duas massas, né? Entre essas massas vão existir um par de forças de atração, cuja intensidade, um módulo dessa força, é diretamente proporcional ao produto dessas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância d que separa essas massas, como na figura aqui. Então vai ter uma força de atração trocada entre esses dois corpos A e B. A equação matemática da lei da gravitação universal é essa aqui, ó. A força gravitacional, que é o Fg, igual Ma, massa do corpo A, Mb, massa do corpo B, ambas em quilogramas. D é a distância entre os corpos, né, ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o G maiúsculo, Gzão, ele é a constante da gravitação universal. Essa constante ela teve uma medida, né, mais precisa, realizada pelo Cavendish lá no século XVIII, né, e o valor aproximado aqui dessa constante é o 6,67, é o valor da constante, né, vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Esse valor pequeno da constante mostra o porquê de duas massas pequenas não interagirem de maneira uma se aproximar literalmente da outra. Então, entre você e tua caneta, por exemplo, existe uma força gravitacional, só que essa força gravitacional é pequena, porque a tua massa e a massa da caneta são pequenas, e a constante tem esse valor pequeno, né? E essa força trocada entre você e a caneta é imperceptível, não tem valor suficiente para atração literal entre você e a caneta, né? A constante da gravitação universal, isso é importante, não depende do meio onde se encontram esses dois corpos que estão sendo analisados, né, essa força gravitacional. Considerando que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente tem uma tabela aqui, ó, né, para uma distância d a força vai ser F. Se eu dobrar a distância, a força cai em 4 partes, fica 1/4 da força original. Triplicou a distância, ela fica 1/9, vai ser dividido por 9 a força original. Quadruplicou, vai ficar 16 vezes menor e assim por diante. Aí eu posso montar um gráfico aqui, ó, da força em função da distância, e ele vai aparecer essa curva, mostrando essa proporcionalidade inversa, né, em relação ao quadrado da distância. Ok? Bom, campo gravitacional, aceleração da gravidade. Então, todo corpo que tem a massa ao redor desse próprio corpo, né, ele vai gerar, vai criar ao redor dele um campo gravitacional, né? A intensidade desse campo gravitacional ela vai aumentar com o aumento da massa do corpo que gerou o campo e vai diminuindo com a distância em relação ao centro de massa desse corpo que gerou, né, esse campo gravitacional. Matematicamente, tu pode calcular esse campo gravitacional G. Então, eu tenho um corpo de massa M nas proximidades ali da Terra, não está em escala a figura, né? Ele está a uma distância d do centro da Terra. Essa distância d já inclui o raio do planeta, aqui, que é a Terra, que é um exemplo. Ele vai ser atraído por uma força gravitacional Fg. E essa força gravitacional, nesse caso, ela vai ser igual ao peso m vezes g do corpo. Esse peso que a gente calculava na nossa dinâmica. Como o peso m vezes g é igual à força gravitacional, eu posso dividir todo mundo pela massa, né? E chegar a essa equação aqui, ó, do G, a aceleração da gravidade ou campo gravitacional, né, no qual o G vai ser a aceleração da gravidade, m a massa do astro, né, no caso ali a massa da Terra, e d a distância do centro de massa do astro até onde se encontra o corpo que está sobre essa aceleração ou até onde você queira medir essa aceleração G, né, esse campo gravitacional G. Aqui tem a intensidade aproximada da aceleração da gravidade G na superfície de alguns planetas. Vamos comparar alguns aqui. A Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, naquelas condições, né? Ela depende das latitudes e altitudes, já vamos ver isso. De Marte, a galera que ir para Marte, ó, ela é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Tem uma aceleração da gravidade menor que aqui na Terra.
Uma maior aqui é de Júpiter, 25,9 metros por segundo ao quadrado. Por mais que Júpiter tenha um raio grande, né? Ele tem uma massa muito grande também, o que implica numa aceleração da gravidade bem grande. Na superfície, então, essa aceleração da gravidade, o campo gravitacional, é a constante da gravitação universal vezes a massa do astro sobre o raio ao quadrado. Né? O R é o raio do astro. E para a Terra, né, como a gente já comentou, esse campo gravitacional ele vai depender das latitudes e das altitudes em relação ao nível do mar. Então, numa altura H, ele vai ter esse valor aqui, ó. É a constante massa, o raio do astro mais a altura H. E como a Terra é um geóide, né, na linha do Equador ela tem um raio maior, o que implica numa aceleração da gravidade um pouco menor. E esse H aqui é a altura em relação à superfície do planeta. Então a aceleração da gravidade vai depender dessa altura, né, em relação à superfície. Na superfície da Terra, para algumas latitudes, a 0 grau de latitude, 9,78 metros por segundo ao quadrado. E a 90 graus, 9,832 metros por segundo ao quadrado. A diferença é bem sucinta, mas em algumas situações ela faz com que se torne grande essa diferença. Por exemplo, no lançamento de um foguete ou um satélite para o espaço, o gasto de combustível vem de tentar se libertar dessa atração gravitacional. Por isso que as estações de lançamento, né, são próximas à linha do Equador, onde a aceleração da gravidade vai ser menor. A velocidade orbital, um corpo ao redor de uma massa grande, né? Então a gente tem lá que a única força que atua nesse corpo orbitando uma massa maior é a força gravitacional, então ela funciona como uma força centrípeta. Nosso mv ao quadrado sobre r da força centrípeta é igual à força gravitacional. Podemos considerar aqui que o raio da trajetória circular é igual à distância desse corpo até o centro do planeta, né? Podemos dividir esses raios e dividir todo mundo pela massa m, né, do corpo que está orbitando. Então a velocidade orbital, tirando a raiz quadrada, ela ficaria a constante da gravitação universal vezes a massa do astro pela distância, a raiz quadrada de tudo isso. E temos aqui a velocidade de escape, a velocidade com que o objeto tem que sair, se libertar dessa atração gravitacional do planeta. Né? Ela é dada por raiz quadrada de 2 vezes constante da gravitação universal, massa do astro sobre o raio. Né? A massa do planeta M, raio do planeta R. Né? E os valores aproximados aqui da velocidade de escape da superfície de alguns dos nossos planetas do sistema solar. Vamos ver o da Terra aqui, ó. 11,2 km por segundo. Né? Então, essa velocidade de escape implica em gasto de combustível. É muito mais interessante lançar um objeto para sair da atração gravitacional da Terra próximo à linha do Equador, onde a aceleração da gravidade é menor. Em Marte, que a nossa intenção de ida é 5,1 km por segundo. A gente iria gastar menos combustível para sair de Marte, né, com essa velocidade, do que para sair da atração gravitacional da Terra. É isso aí, gente. Tá certo? Valeu.